A partir de segunda-feira, as aulas presenciais voltam a ser obrigatórias nas redes públicas e privadas do estado de São Paulo. Pelo menos outros 9 estados já adotaram a medida. Para falar sobre essa retomada, a gente conversa agora com o Vitor de Ângelo, que é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação e também é secretário estadual de Educação do Espírito Santo. Secretário, bem-vindo à CNN. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Já vamos começar, então, dando um panorama. A gente sabe que, principalmente, as escolas públicas do nosso país já não tinham condições adequadas de receber os estudantes antes da pandemia. Esse retorno agora, com a questão da pandemia, como que está sendo avaliado, monitorado por vocês para que esse retorno seja com segurança, principalmente nas escolas públicas? Bom, eu acho que nem talvez as escolas particulares estivessem preparadas para uma situação que ninguém tinha previsto. Mas certamente a questão da rede física escolar, acho que é a isso que você está se referindo, na rede pública, ela era historicamente mais delicada. Não existe um monitoramento dessas questões em nível nacional, pela ausência de uma coordenação nesse monitoramento. Portanto, cada estado ficou a cargo de fazer o seu monitoramento, de mapear quais são as fragilidades da sua própria rede, tendo em vista que os protocolos de biossegurança são razoavelmente conhecidos por todos e consensuais entre todos. Então, não há muito mistério naquilo que é necessário para reabrir uma escola com segurança e, portanto, cada estado ficou incumbido de fazer esse planejamento de forma individual, embora, no caso das redes estaduais, o CONSED tenha buscado fazer essa coordenação e essa interlocução com outros atores externos às secretarias de Estado da Educação. Secretário, a gente tem um levantamento feito aqui pela CNN sobre obrigatoriedade. 9 estados já têm essa obrigatoriedade, daqui para frente será obrigatório em mais 4 estados, Mato Grosso, São Paulo, Bahia, Alagoas, e não existe obrigatoriedade em 2 estados e 2 não nos responderam, Rio Grande do Sul e Roraima. O que eu quero saber é o seguinte, diante desse cenário que vários lugares estão se adaptando, como o senhor nos explicou, como a escola pensa trabalhar com a questão da evasão? Porque isso aconteceu de forma muito forte, principalmente no ensino público, durante a pandemia, de alunos que sequer tinham, por exemplo, um celular ou acesso a qualquer tipo de tecnologia para acompanhar as aulas de forma remota. É verdade isso que você diz, daí a sensação de muitos pais, muitas pessoas que têm alguém sob sua responsabilidade matriculados em escolas públicas ou privadas, de que o ano passado, talvez até uma parte desse ano, teria sido um tempo perdido. Não foi exatamente isso, mas fica uma sensação de que aconteceu isto em função das dificuldades de acesso às soluções remotas que nós demos. Soluções essas que são de natureza emergencial, portanto, foram planejadas num curtíssimo espaço de tempo para responder a uma demanda que a pandemia nos trouxe. Mas, de fato, o primeiro passo é reabrir a escola, porque quando a gente reabre a escola, nós oportunizamos condição de este aluno que poderia abandonar o ambiente escolar de voltar às aulas, às atividades presenciais. E, a partir disso, fazer um monitoramento muito intenso de quem, de fato, retornou, para que, na sequência, temos feito isso nos estados, realizar uma busca ativa, ou seja, entendendo que uma parte desses alunos, após a reabertura da escola, eles não voltaram, ir atrás deles, saber exatamente qual é a razão e em que nós podemos auxiliá-los para isso. Como que é a conversa do CONSED com o Ministério da Educação para justamente focar nesse tempo que os alunos ficaram em casa, tiveram sim o seu ensino prejudicado, o processo de aprendizagem? Como que é esse contato, essa conversa com o Ministério da Educação? Vocês estão trabalhando em alguma forma, em alguma política pública voltada com atenção específica para essa questão da recuperação do ensino nesse período de pandemia? Há conversa? Há conversa sim, é uma conversa institucional, realizada desde o início da pandemia. É claro que ao longo desse 1 ano e meio nós tivemos momentos de maior interação, outros nem tanto, segundo as próprias equipes e as agendas e pautas que iam aparecendo a cada momento. Mas nesse momento atual nós estamos discutindo uma avaliação diagnóstica. O MEC apresentou recentemente uma proposta de avaliação diagnóstica para estados e municípios. Não é uma avaliação completa, vários estados já fizeram as suas. É algo ainda, de certa maneira, parcial, mas importante para avançarmos nisso. Estamos discutindo agora o SAEB, que é a avaliação em larga escala que será realizada no final deste ano, que vai dar no IDEB, um indicador que muitos conhecem,
ele vem, dentre outras coisas, a partir dessa avaliação, que será feita, como eu disse, no final desse ano, porque o resultado dessa avaliação vai permitir mapear em escala nacional qual é a exata situação da aprendizagem dos nossos estudantes. O Concede avalia algum tipo de protocolo? Eu até lhe pergunto isso porque, citando o exemplo aqui de São Paulo, nós temos mais de 5.000 escolas na avaliação da Secretaria Estadual de Saúde e um número que foi confirmado pela própria Secretaria é que pelo menos 24% das escolas estaduais estariam preparadas para receber os alunos com todas as condições do protocolo. Ou seja, a preocupação do pai é, se algum caso de coronavírus for confirmado na sala do meu aluno ou na escola, o que vai acontecer? Fecha a escola? Continua? Fechar a escola é algo que a gente precisa entender. É um passo natural e importante, porque é prudência nesse momento. Estamos numa pandemia. Abrir escola não é ignorar que a pandemia ainda existe, na verdade é priorizar a atividade educacional em relação a outras atividades que, vale dizer, já foram retomadas e há muito tempo, aliás. Então, a abertura da escola não é um passo irresponsável. Muito pelo contrário, é um passo de priorização. E há protocolos, sim, esses protocolos não são apenas do Concede, muito embora a gente, desde o ano passado, de meados do ano passado, tenhamos sistematizado um passo a passo de quais protocolos seguir. Lançamos isso, inclusive, numa frente de trabalho dedicada especificamente a essa ação, há mais de um ano atrás. Não é à toa que, desde então, várias redes já abriram. O que nós estamos falando agora que vai acontecer nos próximos dias, o exemplo de São Paulo que vocês trouxeram, é a retomada obrigatória das aulas. No entanto, a reabertura das escolas para atividades presenciais já aconteceu há muito tempo. No meu estado, o Espírito Santo, desde outubro do ano passado. Então, há protocolos. Aqui, posso dizer com mais segurança e propriedade, temos um sistema que monitora os casos suspeitos, confirmados e descartados. Diante de casos suspeitos, o fechamento da escola pela vigilância sanitária por um período de tempo determinado pelas autoridades sanitárias é uma medida. Isso aciona uma série de outras ações envolvendo as autoridades de saúde. Portanto, há sim uma preparação, um planejamento das redes que já retomaram suas aulas e todas elas, de alguma maneira, já fizeram isso e, sobretudo, daquelas que, nesse momento, estão dando um passo além de cobrar a presença obrigatória dos estudantes em sala de aula. Importantíssimo isso, esse ponto que o senhor toca, até porque a gente está falando não apenas de alunos, né, mas os profissionais de educação também, professores, auxiliares de ensino que estão ali na sala de aula, tiveram prioridade na vacinação. Até é importante da gente ressaltar aqui, secretário, como que vai ser esse retorno também para os profissionais. Há segurança também nesse retorno? Vocês estão em contatos com as categorias para tranquilizar de que o momento é adequado? A categoria de profissionais da educação, como você mesmo disse, não só professores, toda a comunidade escolar, do vigilante que está na porta da escola até o professor que está na sala de aula diante dos alunos. Essa categoria, ela foi priorizada e vale dizer antes do Plano Nacional de Imunização, que previa sim a priorização dos profissionais da educação, mas no fim da fila de prioridades. Nós, nos estados, alguns antes do que... Poxa, perdemos ali o contato com o Vitor de Ângelo, mas ele falava justamente isso, até importante a gente reforçar, né? Que os professores, em grande parte, já estão vacinados, foram prioritários nesse momento de vacinação, até mesmo antes do Plano Nacional, como bem pontuou o Vitor de Ângelo, mas trouxe um panorama aqui de como está o nosso país, até na retomada das aulas já na próxima semana. Bom, a gente perdeu o sinal mesmo com o Vitor, mas já aqui deixo o agradecimento a ele por essa entrevista que foi realmente bem importante. Importante, né? A vacinação ela traz um impacto fundamental, inclusive em boa parte dos estudantes, né? Que no Brasil, acima dos 12 anos, estão sendo vacinados. E o que a gente está vendo é que muitos países têm aprovado a vacinação de mais jovens, né? Aquele pedido do FDA para vacinação de crianças acima de 5 anos. A Argentina aprovou a vacinação de crianças com mais de 3 anos. Então, tudo isso é importante. Afinal de contas, é de educação que a gente precisa.